Boa noite, irmãos, colegas do Corpo de Trabalho do Movimento Jovens Livres. Quero me dirigir a vocês nesta noite de 10 de dezembro de 2024 para compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração em relação a nós e ao nosso trabalho como obreiros do Senhor. Para isso, eu gostaria de pedir a você que acompanhasse comigo a leitura de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, e sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Que o Senhor Deus acrescente a sua bênção, a sua palavra que foi lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, tua palavra foi lida. E nós queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso fale ao nosso coração. Traga-nos instrução, correção e consolo. Venha nos fortalecer, para que possamos prosseguir com confiança dentro do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Sê gracioso para conosco e nos abençoe. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o tema curador ferido. O Senhor tem me incomodado em relação ao ministério pastoral, ao trabalho de obreiro, de conselheiro, porque muitas vezes as nossas intenções são boas, na maior parte das vezes, é por isso que nós estamos no ministério. Mas às vezes trazemos ferida na alma e o curador está ferido. E um curador ferido, ele transmite de alguma forma essa ferida às pessoas a quem ele ministra. O ministério público de um obreiro, em si só, não é suficiente para resolver os problemas da sua alma. Veja o ministério público de Elias. Foi um ministério notável. Elias já aparece no cenário profético, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, já diante do rei Acabe. Nós poderíamos dizer que ele já começou por cima. Ele já começa profetizando ao rei, profetizando que não haveria chuva, e sabemos por Tiago 5,17 que durante 3 anos e 6 meses, não choveu em Israel. Deus conduz aquele homem até as torrentes de Querite, e ali ele bebia da torrente e os corvos o alimentavam. Os corvos levavam pão e carne de manhã e à noite. Quando a corrente do riacho secou, Deus manda ele se mover e ele vai. E ele é sustentado por uma viúva também de forma miraculosa, a viúva de Sarepta, porque a farinha da panela e o azeite da botija se renovava à medida que eram tirados. Está lá no capítulo 17, verso 16. Então, Elias foi usado por Deus também para ressuscitar o filho da viúva. E o seu combate espiritual com os profetas de Baal no Monte Carmelo, extremamente notável. Ali ele enfrenta 450 profetas de Baal. Ele expressa uma grande confiança em Deus, quando ele clama para descer fogo do céu, e o Senhor manda fogo do céu sobre o sacrifício. Então o profeta Elias tem no seu currículo muitos pontos importantes, notáveis, de destaque no seu ministério público. Mas quando este homem notável, de grandes realizações, recebeu uma ameaça da rainha, ele foi tomado pelo medo. É interessante isso. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada.
Ele mesmo matou os 450 profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: ele recebe um recado. E esse recado lhe dá um baque. O recado era: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então a rainha jurou matar também Elias. Mas o que impressiona? O que nos impressiona é que este homem conhecia muito bem o poder de Deus. O mesmo Deus que, pela sua palavra, fechou os céus durante 3 anos e 6 meses. O mesmo Deus que fez corvos alimentá-lo enquanto ele estava no riacho de Querite. O mesmo Deus que multiplicou a farinha e o azeite nas vasilhas da viúva. O mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva. O mesmo Deus que respondeu com fogo à sua oração sobre o sacrifício. Ele conhecia muito bem esse Deus. Não obstante, observa o verso 3. Depois que ele recebe a ameaça de Jezabel, o texto diz: temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Depois de tudo aquilo que lhe aconteceu no seu ministério público, Elias agora, mediante uma ameaça, tem medo e foge. E ele quer ficar só, ele quer fugir, ele quer se ausentar, ele quer salvar sua vida e salvar pela fuga. Problemas de alma, muitas vezes, se expressam de 3 formas diferentes. Primeiro, agressividade. Vou falar um pouco mais sobre isso. A agressividade é uma forma de manifestação de feridas da alma. Segundo, a pessoa retrai. Retraimento também é uma das formas de se expressar feridas de alma. Não faço mais. Deixe que outro faça. Não vou mais. Não coloco a minha mão. E a pessoa se retrai. E a terceira maneira é a fuga. A fuga pode ser geográfica, como foi o caso de Elias. Ele fugiu. Ele saiu do norte e foi para o sul. Ele estava na região norte de Israel. E ele vai para Berseba, região sul, território de Judá. Território que pertencia a Judá. Fuga geográfica. Mas a fuga pode ser através de outros mecanismos. A fuga pode ser através de substâncias, e a pessoa acaba se entorpecendo com algo. A fuga pode ser através de um comportamento, e aqui eu abro um parênteses. Há muitos obreiros do Senhor, pastores, missionários, evangelistas, enfim, obreiros, que têm fugido através da pornografia. Irmãos, isso tem sido um problema gravíssimo na igreja do Senhor hoje. Líderes contaminados com o vício da pornografia. Uma forma de fuga. Para não enfrentar os problemas da alma, foge e abraça um comportamento pecaminoso. A pornografia é só um deles. Existem tantos outros. Comer demais e por aí vai. São formas de fuga. A de Elias foi geográfica. Ele fugiu porque ele estava com medo. Mas não é impressionante
um homem desse, depois de tantas experiências que ele teve com Deus, ele agora ser tolhido pelo medo, mediante a ameaça de uma mulher, mesmo sendo ela a rainha? Por que acontece isso? O que é o medo? Para algumas pessoas, medo é apenas um sentimento. Mas quando olhamos biblicamente, medo é muito mais do que isso. Abra comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra que Almeida traduz aqui como covardia é a palavra deliar no original, que pode ser traduzida também por medo, por incerteza, por temor. E é um espírito, porque Paulo está dizendo, Deus não nos tem dado esse espírito. Que? Espírito de covardia. A quem ele estava falando? Com Timóteo. Timóteo era daquele que retraía, era tímido. Então Paulo está dando uma injeção de ânimo em Timóteo. Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia. O espírito que Deus nos deu é outro, de poder, de amor e de moderação. E não espírito de medo. O espírito de medo faz com que haja fuga. Ou seja, geográfica, pode ser retraimento, pode ser substância ou comportamento, não importa. Medo gera fuga, porque medo gera incerteza. Qual a origem disso? Precisamos nos reportar ao Jardim do Éden, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Os irmãos conhecem muito bem a história. Adão havia pecado. Havia feito o que Deus disse que não era para fazer. E quando Deus anda pelo jardim, na viração do dia, uma linguagem figurada, né? Eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim pela viração do dia. O que eles fizeram? Verso 8. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso aconteceu porque a comunhão havia sido quebrada. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu acho maravilhoso isso aqui. Deus vai atrás do homem. Porque se dependesse do homem ir atrás de Deus na situação que ele estava, jamais iria. Deus vem ao encontro de Adão. 10. A resposta de Adão. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ora, Adão estava nu antes do pecado. Mas não era um problema. Após eles comerem do fruto que o Senhor disse para não comer, os olhos se abriram e eles se perceberam nus. O problema não era um com o outro, já estavam nus antes. O problema é que eles estavam nus agora diante de Deus. Ou seja, descobertos. Haviam saído da cobertura do Senhor. E quando saíram da cobertura do Senhor, o espírito de medo se apropria. Ouvi a tua voz, porque estava nu,
tive medo e me escondi. Um espírito de medo se apropria quando se está fora da cobertura do Senhor. Olha, como é que isso se aplica a Elias? Um homem com as experiências que Elias teve. E depois desse episódio, nós vamos ver que o final do ministério de Elias na terra é apoteótico, porque ele é levado aos céus numa carruagem de fogo. Como esse espírito de medo se apropriou de Elias? Qual foi a brecha que ele deu? Enquanto ele estava no alto do Carmelo, ali ele estava com todo o poder de Deus sobre a sua vida. Ele estava ali exercendo aquilo que Deus lhe ordenou exercer. Deus responde de forma maravilhosa à oração do profeta, responde com fogo. Elias está ali movido por muita coragem, a ponto de sozinho matar os profetas de Baal. Mas entre esse momento e o momento que o mensageiro chega com o recado da rainha, algo aconteceu, que a Bíblia não descreve para nós. E não vale a pena especular, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas algo aconteceu. Parece que o Elias, agora, que foge com medo da rainha, parece que não é o mesmo Elias do Alto do Carmelo. Algo aconteceu. Alguma brecha foi aberta. Isso não é difícil de entender, porque Tiago diz que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, se é possível ter brechas na minha vida e você também, por que não era possível também Elias? O fato é que ele teve medo. E além do medo, nós vamos encontrar mais coisas. Porque ele foi para o deserto. Verso 4, voltando para o texto. Ele foi para o deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro, um pequeno arbusto do deserto. Ele se assentou. Pediu a morte para si, disse: basta, toma agora, Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Além do medo, Elias foi tomado também por um sentimento de autocomiseração, autopiedade, pena de si mesmo. Basta. Eu não mereço sofrer tanto assim. Eu fui fiel, eu sou fiel. Ele agora está com pena de si mesmo. Mas sobre isso eu vou falar em um outro dia. Hoje eu quero me ater ao medo. Então Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Também é maravilhoso saber que nas nossas fraquezas o Senhor vem ao nosso encontro para nos fortalecer. Deus mandou um anjo. Levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias estava exaurido depois daquele combate no Monte Carmelo, depois de fugir da região norte para o sul. Uma longa jornada, as forças se esvaem.
Ele precisava de comida e precisava de sono. E às vezes, queridos, nós, no afã do exercício do ministério, queremos nos tornar super-homens e super-mulheres, espirituais demais, e ignoramos nossas necessidades físicas e emocionais. Isso não é próprio de um curador. Um curador precisa estar curado no corpo e na alma, para que ele possa ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. O medo se instala na alma em momentos de fraqueza. Como vimos, é um espírito que aproveita uma brecha. Momentos de fraqueza são brecha, onde as defesas ficam abertas. O cansaço é um desses momentos. Então o medo se instala. E com o medo vem a sua filha, a insegurança. Elias está nessa situação. O anjo voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ainda havia coisas pela frente. Deus não ia deixar o seu profeta. Deus não é como nós, que às vezes desistimos de pessoas. Às vezes a gente trabalha com alguém durante algum tempo, se desgasta, e essa pessoa não corresponde às nossas expectativas, e somos tentados a abandonar. Falar, não, esse aí, vou entregar a misericórdia de Deus, porque eu não dou conta. Mas o Senhor não desiste. E glória a Deus por isso. Um curador ferido pelo medo, ele é inseguro. E essa insegurança pode fazer com que ele reaja com violência. Uma violência, na maior parte das vezes, verbal. Nem sempre será, ou quase nunca será algo físico, mas verbal. O medo, às vezes, é consciente. E quando o medo é consciente, é mais fácil de ser tratado. A minha mãe tinha medo de lagarta. Ela não podia ver uma lagarta que entrava em pânico. Tem pessoas que têm medo de cobra, outros têm medo de choque elétrico, outros têm medo de acidentes, de carro. Medo consciente. Mas acontece que tem aquele medo que está na sombra, no subconsciente, como um fantasma, se esconde nas sombras. E quando nós estamos debilitados, principalmente nesses momentos, é o momento daquilo que está nas sombras sair para aterrorizar. É o momento desse espírito de medo aproveitar a vulnerabilidade do nosso estado emocional para nos afetar. E às vezes essa vulnerabilidade vem de uma provocação. Às vezes vem de uma simples pergunta, de um questionamento que é feito a nós. Às vezes vem de uma correção. E quando isso acontece, desperta a insegurança em nós, a insegurança que foi gerada pelo medo. É assim que muitos pregadores às vezes fazem do púlpito uma arma para agredir pessoas. Eu já conheci pregadores que, de uma pregação muito agressiva, onde coloca para fora suas mágoas, seus ressentimentos, suas decepções, como se os seus ouvintes fossem responsáveis. Púlpito para esses pregadores é lugar de jogar para fora as amarguras, tristezas e decepções que estão dentro dele. Ninguém suporta ouvir pregações assim.
Há conselheiros feridos que projetam seus conflitos no seu aconselhando, deixando o aconselhando mais confuso. E vamos trazer bem mais para próximo de nós, a obreiros que se tornam rude com os alunos no acompanhamento. Eu estou na obra há muitos anos, acredito que há irmãos aqui me ouvindo que está há mais tempo do que eu e há de concordar comigo. Que atitudes assim de um curador ferido, muitas vezes, faz com que percamos alunos, vidas que o Senhor trouxe para que nós trabalhássemos e transformássemos essas vidas em discípulos de Jesus. E às vezes por um problema de alma que carregamos, uma ferida interior não tratada, e às vezes não reconhecida, não admitida, isso faz com que a gente às vezes perca vidas. O medo, quando ele está no subconsciente, ou seja, nas sombras, ele é mais difícil de ser tratado, de ser admitido. Mas nós podemos observar através das reações. E como curadores, nós devemos, antes de tudo, procurar a cura de nós mesmos. Nós temos que ser honestos diante de Deus. Expor diante de Deus nossas feridas, as conhecidas por nós. E as inconscientes, nós temos que clamar ao Senhor que o Espírito de Deus traga à tona aquilo que está na sombra, revele aquilo que está na sombra, para que isso seja tratado. E precisamos ter honestidade também para aceitar o tratamento de Deus. Se queremos continuar sendo instrumentos nas mãos do Senhor, se queremos ser curadores para trabalhar com vidas, para curar vidas feridas, nós não podemos juntar nossas feridas com as feridas de outras vidas. E muitas vezes isso acontece. Eu já vi casos dentro do internato que a gente não sabe quem é mais ferido, se é o obreiro ou se é o aluno. Eu quero sugerir algumas perguntas diagnóstico. Perguntas diagnóstico é um recurso que se usa em aconselhamento, no aconselhamento bíblico, para identificar problema. Quando você vai ao médico, o médico faz uma anamnese, ou seja, um questionário, umas perguntas para encontrar o diagnóstico, porque ele não pode passar um medicamento sem saber o que a pessoa tem. Então é preciso encontrar o problema, estabelecer um diagnóstico e prescrever a medicação. Então nós precisamos também fazer algumas perguntas sinceras a nós mesmos. Eu chamo essas perguntas de perguntas diagnóstico. Primeiro, até escrevi aqui para não esquecer de nenhuma. Como reajo quando sou questionado? Esse é um bom teste. Quando somos questionados, é um teste bom, porque isso mexe com alguma coisa no nosso interior. Como é que eu reajo? Essa pergunta eu faço a mim e peço que você a faça também a você. Segunda pergunta. Qual a minha reação mediante a sugestão de que não sei o que estou fazendo?
Porque às vezes nós pensamos assim, eu faço esse trabalho há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e quando alguém pelo menos sugere que eu não sei o que estou fazendo em determinada situação, como eu reajo? Se eu for inseguro, eu vou reagir violentamente. Violência verbal. Terceiro, sou tentado a querer pensar que eu domino todas as áreas relacionadas ao meu trabalho? Isso é aquilo. Eu não preciso aprender mais nada. Eu só tenho a ensinar, não a aprender. Eu só tenho a sugerir e nunca aceitar sugestão. Eu só tenho a corrigir e nunca aceitar correção. Será que eu sou tentado a querer que as pessoas pensem que eu domino todas as áreas relacionadas ao meu trabalho? Quarta pergunta. Quando sou corrigido, sinto-me injustiçado, pois penso que estou certo. Às vezes não paro nem para pensar. Reajo violentamente porque eu creio que eu estou certo. E se eu estou certo, eu não posso ser corrigido. É uma injustiça. E eu não aceito injustiça. Bateu, levou. Conhece pessoas assim? Às vezes basta olhar no espelho para nos identificar. Quinta pergunta. Tenho muita dificuldade em admitir meus próprios erros? É algo que está relacionado à pergunta anterior. Se eu tenho dificuldade de admitir meus próprios erros, eu jamais vou aceitar ser corrigido. Porque eu não erro, na minha opinião. Eu domino tudo. Eu creio que essas perguntas são suficientes para nos ajudar a identificar. Identificar se há medo nas sombras. Lembrando que o medo gera insegurança. E por isso reagimos violentamente, que é para combater a insegurança. Não queremos demonstrar fraqueza. E a reação violenta é para blindar e impedir que alguém chegue às feridas da alma. Vamos analisar algumas dessas respostas. Primeiro, se eu reajo com irritação, é porque o questionamento despertou insegurança em mim, gerada pelo medo. É como se uma luz focasse nele, ele está escondido nas sombras, pronto para dar o bote. É aquilo que Deus falou para Caim em relação ao pecado, capítulo 4, verso 7 de Gênesis. Eis que o pecado está à porta. O seu desejo é contra ti, mas contra ti dominá-lo. Ele está à porta à espreita, pronto. Mas de repente a luz foca. E essa luz vem de fora, através de um questionamento, através de uma correção. Isso foca, desperta a insegurança. Segundo lugar, quando quero pensar que eu domino todas as áreas do meu trabalho, eu estou usando um mecanismo de defesa para blindar minha insegurança. Mecanismo de defesa é um recurso psicológico. Usa-se para defender alguma área que você não quer que ninguém chegue nela.
que ninguém descubra, que ninguém levante o tapete para ver o que tem debaixo. Então, o propósito do mecanismo de defesa é blindar. E para algumas pessoas, o mecanismo de defesa é a brusquidão, é o ser rude, é o ser grosso, é o ser violento com palavras. E aí ele se defende dessa forma, parecendo um ouriço. Ninguém encosta. É um mecanismo de defesa. Se ao invés de admitir meus próprios erros, eu tento justificar, também é uma tentativa de blindar minha insegurança. Erros ou pecados não se justifica. É necessário fazer o que Davi fez quando foi confrontado pelo profeta Natã em relação ao pecado com Batseba e Urias. O que Davi disse? Pequei contra o Senhor. Pecado não tem justificativa. Ele não fez como Adão quando foi questionado. Quem te mostrou que estava nu? A mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Isso é tentativa de justificar o erro. Se essas perguntas de diagnóstico mexeram com você, ou mexem, você deve estar se perguntando: o que fazer? Eu quero continuar sendo curador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me curar primeiro, me afastar do trabalho, procurar tratamento para depois voltar ao trabalho? Não. Se o Senhor fosse querer que nós fôssemos curados primeiro para depois nos envolver na obra, Ele nos curaria, mas Ele nos cura na obra, no envolvimento, no dia a dia, nas interações, aprendendo com as vidas, ferro afiando ferro. É assim que nós aprendemos. Então não há uma fórmula mágica, mas há um trabalho duro, um trabalho honesto a ser feito com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele é o Parácletos, é aquele que está junto conosco, é ele que nos conduzirá nesse caminho. Quando o curador necessita de cura, ele deve ir aos pés do Senhor. Ele deve se permitir ser conduzido pelo Espírito. Quando nós lemos o texto do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7, o Senhor aponta ali o problema, mas ele também dá a solução. Vamos voltar a esse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. O problema é apontado. Timóteo provavelmente era muito inseguro por causa da sua idade. Ele era novo e isso gerava insegurança para ele. Timidez, retraimento. Então Paulo diz, olha, Deus não nos deu espírito de covardia. O problema está aqui, espírito de covardia. Mas também está a solução. Mas de poder, amor e moderação. Tendo em vista que o medo é um espírito, como nós vimos, nós não podemos permitir que ele permaneça em nós. Deus nos deu outro espírito, espírito de poder, de amor e de moderação. Poder para repreender o espírito do medo. À medida que ele é percebido, você tem que repreender e usar da autoridade dada por Deus.
Jesus não nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões? Então repreenda o espírito do medo. Eu não aceito, em nome de Jesus, espírito de poder. Mas o espírito também nos faz continuar realizando a obra do Senhor, porque Deus nos deu espírito de amor. Não podemos nos afastar, esperar ser curado totalmente para poder voltar para realizar a obra. Mas tem um outro ponto importante, é de moderação. Moderação é equilíbrio, domínio sobre si mesmo. Deus nos deu isso. Eu jamais posso me justificar dizendo que eu não tenho domínio sobre mim mesmo, porque senão eu estaria dizendo que eu não tenho o Espírito Santo. E se eu disser que eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou crente. Então, se eu sou crente, eu tenho um espírito, se eu tenho espírito, eu tenho fruto, e se eu tenho fruto, uma das manifestações do fruto é o domínio próprio. Ele pode estar pequeno, precisa crescer. Então, um espírito de moderação, de equilíbrio para cada situação. O amor nos faz humildes, a moderação comedidos, né? Nas nossas ações e reações. Precisamos prestar muito atenção, tanto nas ações como nas reações. Um obreiro, ele não deve esperar ficar totalmente curado, como eu já disse, para exercer o ministério. Mas enquanto exercemos o nosso ministério, nós vamos buscando cura. Cada dia. Existem áreas da nossa vida, existem compartimentos da nossa alma que a luz do Senhor tem que brilhar, que o Espírito de Deus precisa alcançar. E às vezes nós estamos bloqueando, fechando portas, impedindo que haja o alcance dessas áreas. Então nós precisamos escancarar essas portas e dizer: Senhor, como Maria, eis aqui o servo do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Me cura, eu quero ser curado. Não quero ser um curador ferido, mas quero ser um instrumento nas mãos do Redentor para a libertação de vidas. Eu quero orar com você, invocar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador, eu quero colocar todo o corpo de trabalho diante do Senhor, do MJL, e clamar a bênção do Senhor. O Espírito do Senhor que traz cura e transformação, que o Espírito Santo do Senhor haja na alma de cada um dos nossos irmãos, na minha também, trazendo a cura, derramando o bálsamo, nos libertando do medo. Meu Deus, que esse espírito de medo não encontre brechas na nossa vida para agir em nós, que ele saia de uma vez por todas, que jamais encontre lugar para gerar a filha dele em nós a insegurança, mas que possamos caminhar seguros, cientes de que o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Venha nos sustentar, venha abençoar, Senhor, todo o corpo de trabalho. Senhor, ungir com a unção do Teu Espírito Santo, para que cada um de nós, curadores, sejamos curados, para também ser instrumentos do Senhor na cura de vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do seu Espírito repouse e permaneça sobre todo o corpo de trabalho, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.